Colocando para gravar? É a Cecília e o Vitor. Tá. Então já estão gravando. Uhum. Então, boa noite a todos e todas. É bom estar aqui, né? é, com vocês discutindo aí sobre dois livros hoje, né? As Pioneiras da Psicanálise, né? Que acabou de sair, tá super recém, né? Saído do forno, né? E a pioneira da psicanálise é a Sabine Spielheim, que está nas pioneiras, né? Mas que ganhou seu destaque especial aí, né? No terceiro volume, traduzido e organizado, né? Quer dizer, traduzido pela Renata Muntz e comentado aí, feito pela Renata Kronberg. Então, vou apresentar as organizadoras, né, dos livros, né, que são a Fátima Caro Preso, que é doutora em filosofia desde 2006, né, pela UFSCar, né. Ela realizou também um pós-doutorado em filosofia na Unicamp e atualmente é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, pelo Departamento de Psicologia, né. Trabalha, né, com história da filosofia e psicanálise, né, e está há algum tempo já trabalhando com Sabine Spielheim também e com as pioneiras, né, com algumas outras mulheres aí, né. Esqueci de dizer também que ela é pesquisadora da Universidade de Essex, né, do Departamento de Psicologia Social, é, onde a gente fez um breve encontro no ano passado. Ah, É autora, né, de alguns livros, dentre eles O Nascimento da Metapsicologia, Representação e Consciência Inicial de Freud, né, lançado pela Edufscar, né. É membro da International Association for Sabine Spielheim e justamente uma das membras, né, ainda que essa palavra membra seja estranho, da rede FIOPSI, né, Psique, que é justamente que está organizando esse congresso, né? E uma das organizadoras das mulheres pioneiras da psicanálise, que é o destaque da noite, né? A Renata Kronberg, né, é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiens e professora convidada para esse curso de psicanálise desse mesmo instituto. Mas também, né, é convidada como professora do curso de Teoria Psicanalítica, né, do COGEAI, pela PUC, que é um aperfeiçoamento, extensão, né. É doutora em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e fez seu pós-doutoramento por lá também, né. E justamente a Sabine Spielheim, né, estuda a Sabine Spielheim há bastante tempo, não só a Sabine Spielheim, né, mas tem aí, está envolvida com essas mulheres pioneiras da psicanálise, mas especialmente porque a Sabine Spielheim, a gente já está no terceiro volume dessa obra, né, justamente a pioneira da psicanálise. Então, eu passo a palavra aí para vocês, né, para poderem falar e depois a gente vê como que discute, né, essa apresentação. Bom, gente, boa noite. Obrigada a todo mundo que está aqui. Eu vou falar um pouco desse livro, Mulheres Pioneiras da Psicanálise, que acabou de ser lançado. Esse aqui é um livro que eu organizei junto com a Renata Kronberg. E a primeira coisa que eu quero falar é agradecer a Renata, que foi uma honra para mim trabalhar com ela. Foi muito bom mesmo.
Obrigada, Renata. Essa foi a melhor parte do livro. O livro foi, o livro foi publicado pela editora Autêntica e é um livro que contém traduções de textos de 9 mulheres psicanalistas da primeira geração de psicanalistas. As autoras são Emma Epstein, o texto A Questão Sexual na Educação da Criança, Margaret Hilferding, As Bases do Amor Materno, Sabine Spielrein, A Destruição como Origem do Devir, Eugênia Sokonica, Análise de uma Neurose Obsessiva numa Criança, Barbara Low, Psicanálise, uma breve apresentação da teoria freudiana, Emine Hug Helmut, sobre a técnica da psicanálise infantil, Lu André Salomé, Narcisismo como dupla direção, Karen Horney, sobre a gênese do complexo de castração feminino, e Ruth Mac Brunswick, a fase pré-edipiana do desenvolvimento da libido. Então, tem essas 9 traduções. Cada tradução, cada texto tem uma introdução escrita por mim, pela Renata e pelo Richard, né, pelo Richard Simank. Nessa tradução, a gente faz uma breve apresentação da biografia e da obra, e uma contextualização da obra da autora. E o livro tem um prefácio escrito pela historiadora da psicanálise, ela trabalha com história oral, uma polonesa chamada Klara Naskowska. E esse é um prefácio bem comprido, assim, é um prefácio que traz muita informação, é muito interessante mesmo, não é qualquer prefácio. É muito, muito bom esse prefácio. Tem também no fim do livro uma tabela, um anexo, que é uma tabela que contém a participação de cada psicanalista em cada reunião da Sociedade Psicanalítica de Viena. Então, mostra qual psicanalista estava em qual reunião. Essa tabela, ela foi cedida pela Isabela Rodrigues, faz parte do trabalho de mestrado dela, e e também é muito útil para quem está interessado, para quem está estudando, para quem está interessado é, em conhecer e saber um pouco sobre como que as mulheres estavam ali participando da Sociedade Psicanalítica de Viena. Os textos, algumas a gente escolheu assim textos que são representativos da obra dessas autoras, né? Algumas traduções foram cedidas. A tradução da Sabine Spielrein foi cedida pela editora Blucher. A gente agradece ao Eduardo Blucher e ao Rafael Fulanetti. A tradução da Margaret Hilferd foi cedida pela Tereza Pinheiro, a gente também agradece. A tradução da Lu Salomé foi cedida pela editora Artes e Ecos, e a gente agradece ao Lucas Kruger. E a Ruth McBrunswick foi cedida pelo Alexandre Socha, e foi publicado inicialmente pela editora Quina, num livro que tem as obras reunidas da Ruth McBrunswick. Algumas traduções são inéditas no Brasil, algumas acho que são inéditas, assim, a primeira tradução para outra língua. A da Emma Eckstein é o texto, eu acho assim, mais inédito de todos, que é um texto realmente muito pouco conhecido, que certamente não tem tradução para o português e talvez eu acho que até não tem tradução para outra língua. A tradução da Bárbara Low também é inédita no português e também não conheço outra tradução para outra língua. E a tradução da Emine Hug Helmut também é a primeira tradução para o português. É,
Esse livro, ele tem como objetivo resgatar um pouco da história dessas mulheres que ficaram, assim, em grande parte, bastante esquecidas ou foram lembradas às vezes, por outras razões, por razões pessoais ou de uma forma distorcida, né? A história da psicanálise, por um longo período, ela foi contada principalmente do ponto de vista do Freud e de outros personagens centrais, né, que se destacaram, né, por motivos políticos, institucionais, pessoais. A história das mulheres psicanalistas, em geral, quem teve mais destaque foi a Ana Freud e a Melanie Klein, né? A Ana Freud, claro, por ser filha do Freud, a Melanie Klein, pelas controvérsias, por questões pessoais também. E mesmo assim, por exemplo, a Ana Freud é uma autora que teve mais destaque, mas o destaque dela também é muito por ser filha do Freud, também pelas controvérsias, e grande parte do trabalho dela é muito pouco conhecido, né? E as duas, a Melanie Klein e a Ana Freud, elas foram também, muitas pessoas ainda falam que elas foram as pioneiras da psicanálise de crianças, o que esse livro mostra muito bem não é verdade, né? A partir de 1910, 1911, a Emine Hug-Helmut está tratando crianças, começa a publicar sobre crianças. Então, é uma ideia distorcida que apareceu na história da psicanálise de que a Anna Freud e a Melanie Klein teriam sido as criadoras, né? Na verdade, quando elas começam a trabalhar com crianças, já tem um longo não longo, mas já tem aí uns 10, 12 anos de psicanalistas trabalhando com crianças, elas se inserem em um campo, na verdade, que já estava sendo estabelecido há algum tempo. E também tem algumas histórias da psicanálise que fazem, não histórias, mas assim, algumas autores também que fazem escolhas arbitrárias, né? Por exemplo, aquele livro da Sayers, o livro Mães da Psicanálise, que ela elege como mães da psicanálise a Anna Freud, a Melanie Klein, a Ellen Deutsch e a Karen Horney, enquanto que as já tinham muitas outras, né? Então, a ideia é trazer um pouco dessas mulheres, e eu acho assim, não tem só um valor histórico, mas tem o conhecimento que elas produziram, assim, é muito atual. Então, chama atenção a atualidade do pensamento delas, do trabalho delas com crianças. Então, acho que tem tanto um valor histórico como tem um valor pelo conhecimento que elas trazem, que ainda é muito útil, né? Então, eu vou comentar um pouquinho de algumas das que estão aqui, não tem como falar sobre todas. Assim, a coisa mais original eu acho, o texto da Emma Eckstein. É um texto de 1904, a questão sexual na educação da criança. Ela começou a atender como psicanalista em 1897, certamente foi a primeira mulher psicanalista, né? Em 1904, ela publica esse texto, que é um livrinho, na verdade, que tem duas partes. A primeira parte é uma parte assim que eu considero um pouco datada, porque ela foca muito a questão da masturbação infantil, da necessidade de reprimir a masturbação infantil, de impedir. A segunda parte do texto é assim, eu acho maravilhosa, que é uma parte em que ela dá várias orientações sobre como os pais devem esclarecer a criança sobre questões sexuais. E é muito legal. E assim, a Emma Eckstein é um exemplo de uma pessoa que
entrou para a história da psicanálise de uma forma totalmente distorcida ou injusta, né? A Emma Exton foi a paciente do Freud que foi escolhida, né, como modelo para ilustrar a teoria da sedução. Então, na segunda parte do projeto, o caso da Emma Exton é o caso que o Freud escolheu para ilustrar a teoria da sedução. Ela foi a paciente que ficou conhecida porque o Freud indicou, sugeriu que ela fizesse uma cirurgia do nariz, que o Flies fizesse a cirurgia, e o Flies esqueceu a gaze no nariz dela, deu uma infecção, ela ficou com uma deformação permanente, né? Ela aparece no sonho da injeção de Irma, e ela ficou conhecida por isso, né? A paciente do Freud que foi submetida à cirurgia catastrófica, enfim, e o trabalho dela como psicanalista, a produção dela permaneceu assim, quase que totalmente esquecido. Então, ela é um exemplo, né, muito assim, paradigmático de como que às vezes as pessoas entraram de uma forma unilateral, né, e tiveram a sua produção, o seu trabalho obscurecido por questões pessoais, por outras coisas, né? Uma outra autora também que é muito interessante é a Margaret Hilford. O texto que a gente colocou aqui dela, na verdade, é uma apresentação que ela fez numa reunião da Sociedade Psicanalítica de Viena. Ela foi a primeira pessoa a ser membro, a primeira mulher a ser membro efetivo da Sociedade Psicanalítica de Viena. É interessante acompanhar nas atas como que teve uma resistência à entrada das mulheres, muitas pessoas se opunham, né? E ela, nessa conferência, ela fala, ela argumenta que o amor materno não é inato. É uma, assim, uma pensadora bem original. Ela não ficou muito tempo na Sociedade Psicanalítica de Viena, acabou se afastando do Freud, morreu no campo de concentração, né? Também assim muito inovadora, né? Principalmente se a gente pensa que ela estava falando isso lá em 1911. A Hermine Hug-Helmut, ela sim é a primeira mulher a tratar crianças, a usar a brincadeira no tratamento de crianças. É, tem um autor que publicou um livro recentemente sobre ela, que é o Michael Plasto, é Michael, né, Renata? E ele mostra, né, que estão presentes duas vertentes no pensamento dela, uma vertente educativa, uma vertente analítica, e ele fala que a Ana Freud seguiu essa vertente mais educativa, a Melanie Klein seguiu a vertente mais analítica, e ele comenta que a Ana Freud mesmo omitiu a influência que ela teve da Hug Helmut. E de fato, eu li agora recentemente um texto que a Ana Freud escreveu contando um pouco da história da psicanálise de crianças e o que ela fala assim da Hug Helmut é mínimo. E a Hug Helmut, ela foi muito respeitada pelo Freud, inclusive o Freud falava para a filha dela, para a filha dele, para Sophie, pegar conselho com ela para orientar ali a educação do filho dela. E a Emine Hug-Helmut, ela também acabou tendo a carreira, a contribuição dela bastante obscurecida por questões pessoais. Ela ela era muito próxima de um sobrinho, até alguns dos exemplos que ela dá nos textos são do sobrinho, e esse sobrinho, depois, né, quando cresceu, teve problemas mentais e matou ela.
E isso foi usado até por algumas pessoas para argumentar, assim, para se opor à psicanálise infantil, e daí, enfim, ela também teve o pensamento dela, a contribuição dela obscurecida por esse final trágico, né? Inclusive, enfim, algumas pessoas falam que ela inventava os casos. Bom, é uma autora. O texto dela que a gente colocou aqui é um texto assim muito instrutivo e é muito interessante justamente como é atual, um texto em que ela dá uma série de orientações sobre como a psicanálise com crianças deve ser conduzida. E assim, realmente eu acho surpreendente como esse texto é útil para ainda hoje, assim, como realmente é muito interessante. A Sabine Spielrein, a Renata vai falar dela, é o texto A Destruição como Causa do Devir, é o texto em que ela introduz a ideia de que existe um instinto destrutivo na vida mental, é um conceito consideravelmente diferente do Freud, mas ela está introduzindo essa ideia. E nesse texto, ela introduz uma outra ideia que eu acho muito importante, que é a ideia de que existe um funcionamento mental que antecede o princípio do prazer. O Freud vai falar disso só em 1920. E dá para acompanhar nas correspondências entre o Freud e o Jung os comentários deles sobre o texto dela, na verdade, também sobre uma apresentação que ela fez na Sociedade Psicanalítica de Viena, apresentando um pouco desse texto, do que ela ia depois publicar como esse texto. É interessante assim como eles não dão muita importância, o Freud critica até diz que ela usa muito a biologia, enfim, e depois, em 1920, ele introduz a ideia de um instinto de morte, introduz a ideia de que tem um além do princípio do prazer, e o crédito que ele dá a ela é mínimo. Ele coloca uma nota quando ele está falando do masoquismo, dizendo que ela antecipou algumas coisas, mas que ele fala num texto que eu não compreendo muito bem. E a Sabine Spielrein é outro exemplo de uma mulher que entrou na história da psicanálise de uma forma, né? A Renata vai falar principalmente por questões pessoais. Vou falar só mais da Barbara Low. A Barbara Low é outra psicanalista também de grande importância, também muito desconhecida, né? Ela foi uma das fundadoras da Associação Psicanalítica Britânica. É, a Barbara Low, ela publicou em 1920 esse texto que se chama Psicanálise, uma breve apresentação da teoria freudiana. Esse é um texto que tem vários capítulos. Nesse livro, a gente escolheu dois capítulos, que é o capítulo sobre a repressão e o capítulo em que ela fala da aplicação da psicanálise é, na educação, em outras áreas sociais. E nesse capítulo sobre a repressão, ela defende que existe um tipo de funcionamento que é mais primitivo do que o funcionamento governado pelo princípio do prazer. Então, o Freud ainda não tinha publicado Além do Princípio do Prazer, ainda estava presente a ideia de que o princípio do prazer era primário, e ela argumenta lá que tem um tipo de funcionamento mais primitivo que busca a dor e que, portanto, não é possível defender que o princípio do prazer é primário. E ela chama esse princípio de nirvana. O Freud teve contato com o texto dela e ele publica o Além do Princípio do Prazer um pouquinho depois, e no Além do Princípio do Prazer, ele cita, ele chama de, bom, como acho que vocês devem saber, no Além do Princípio do Prazer, o Freud defende que existe um funcionamento primitivo, que é uma compulsão à repetição, que vem antes, né, do princípio do prazer, e ele chama de princípio de nirvana o princípio que rege esse funcionamento mental primitivo, que está para além do princípio do prazer. E quando ele menciona o princípio de nirvana, ele cita a Barbara Low.
E é interessante que ele cita a Barbara Lowe, mas na verdade a primeira a falar que existe um funcionamento mental para além do princípio do prazer foi a Sabine Spielrein, em 1912. Ele não cita a Sabine Spielrein nessa parte do texto. A Barbara Lowe, quando fala isso, também não cita a Sabina. Agora a gente não sabe se ela conhecia o texto da Sabina, mas o Freud certamente conhecia, a gente tem certeza que ele conhecia. E a Barbara Lowe, justamente porque o Freud cita ela no Além do Princípio do Prazer, quando ele fala do princípio de Nirvana, ela ficou associada ao princípio de Nirvana. Ela entrou para a história da psicanálise como a pessoa que propôs o princípio de Nirvana. Inclusive, nas controvérsias entre Ana Freud e Melanie Klein, ela sempre ficou do lado da Ana Freud, porque justamente ela sempre deu muita importância para a necessidade de aplicar a psicanálise à educação e a outros contextos sociais. Então, ela era muito mais próxima, né? Assim, a forma como ela via a psicanálise, enfim, era muito mais próxima da Ana Freud, e realmente ela sempre ficou do lado da Ana Freud, ela teve um papel importante ali. E tem até autores que dizem que ela era do grupo da Melanie Klein. Por quê? Porque ela ficou associada até à ideia de instinto de morte, a ideia de princípio de Nirvana de instinto de morte, por causa dessa menção do Freud a ela no Além do Princípio do Prazer. Então, a Barbara Lowe é outro exemplo de uma mulher, né, que entrou para a história da psicanálise de uma forma, vamos dizer assim, pontual e até distorcida por causa dessa menção do Freud a ela, e, na verdade, o trabalho dela permaneceu obscurecido, né? O que aconteceu muitas vezes. Várias outras autoras aqui, eu não vou ter tempo de comentar, mas, assim, realmente eu acho que é um livro que tem uma importância muito grande para trazer o pensamento dessas mulheres, para ajudar a construir uma nova história da psicanálise, né? Então, agora passo a palavra para a Renata. Bom, boa noite, gente. Muito bom estar aqui com a Fátima, com a Janaína. É, Esse encontro com a Fátima foi muito interessante, muito profícuo, né? Muito produtivo e muito gostoso, muito trabalho, mas acabou saindo um livrinho realmente que vale a pena ser conhecido e lido, porque ele traz uma visão nova, né? E através mesmo da produção das autoras, né? É uma coisa curiosa, porque se a gente pensar, eu até estava pensando que que você mencionou as saias, né, que chama as mães da psicanálise, Ana Freud, Melanie Klein, a Karen Horney e a Ellen Deutsch, porque eu tenho uma teoria sobre isso, eu expus num artigo, né, sobre as primeiras psicanalistas, é porque é uma coisa impressionante como aquelas psicanalistas que sobreviveram na segunda década, a fundação do movimento psicanalítico oficialmente, a International Psychoanalytic Association, em 1925, elas nunca foram esquecidas ou apagadas. As primeiras psicanalistas antes dessa, digamos, marca, né, oficial de 1925, institucional, essas foram apagadas. Né? É uma coisa curiosa, né? Tem uma primeira geração que foi apagada, né? Da qual faz parte essas que a gente colocou no livro, menos a Karen Horney e a Ruth Magnussen, que já são, de certa forma, da segunda geração, né? A gente Uhum. tentou pegar as psicanalistas até 1930. Quem sabe a gente vai fazer
um segundo volume com as 9 restantes, né? São 9 e mais 9. Mas, digamos, as restantes, com exceção de duas, são todas já que se beneficiaram dessa institucionalização da psicanálise, então não foram completamente esquecidas como essas que a gente traz no primeiro volume, a maioria delas, né? Uma outra coisa curiosa, ainda comentando a fala da, da Fátima, né? Bom, a Ana Freud, né, tem agora um livro que também saiu esse semestre, né, da Elizabeth Danto, né, que justamente está traduzido em português e traz inúmeros textos, né, da Ana Freud. É isso, Fátima? A Fátima andou conversando com a Elizabeth Danto numa conferência, né, no SESC, há 2 semanas atrás. Ela está mais por dentro. Sim, é um livro maravilhoso que tem várias traduções de textos da Ana Freud. São traduções inéditas, porque para o português só tinha aquele livro sobre os mecanismos de defesa, e cada capítulo tem um texto também contextualizando o trabalho da Ana Freud. E assim, eu aprendi muito, gente. A Ana Freud, ela é realmente. É uma Ana É Freud que não é filha do Freud. A Ana Freud é exatamente. escritora, É a Ana Freud impressionante que isso. criou clínicas públicas, né? Nossa, com certeza. Trabalho com criança no É pós-guerra. impressionante como a gente não conhece a Ana Freud, né? Exatamente, né? Quer dizer, ficou só como a filha do Freud, que também foi psicanalista, e ela foi E uma os pessoa. mecanismos de defesa, né? A filha do Freud e os mecanismos de defesa. Isso, né? Agora, também tem uma coisa no esquecimento da obra da Hermine Hellman, de que a própria Hermine Hellman entregou todos os trabalhos dela para Ana Freud e diz que queria que esquecessem dela, porque, de fato, ela cometeu um pequeno deslize, né? Ela publicou um diário de uma adolescente e fez toda uma análise do diário que ficou muito conhecido, né, na década de 10, não lembro direito quando, entre 15 e 19, algum ano desses, e depois se descobriu que o diário da adolescente, a adolescente era ela, né? E isso foi um grande escândalo, porque a Hermine Hellman, por ser a pioneira em psicanálise de criança, Freud depositou nela o lugar de. Ela era a pessoa que selecionava os textos de análise infantil para as revistas de psicanálise da época, né? Então, quando isso aconteceu, Freud fez um prefácio para esse livro. Então, a turma quis ainda botar, mas ela mesma se envergonhou muito e se retirou. E falou para Ana Freud: você nunca mencione os meus trabalhos, eu quero que a psicanálise me esqueça, né? Ela ficou muito culpada, né? E depois teve esse fim trágico desse sobrinho que assassinou ela, né? Você colocou na Freud, a teoria tem seus prazeres, o livro, né? Bom, agora então eu vou falar da Sabina Spielrein, né? Porque eu tenho um semestre de desova, né? Porque saiu o livro das mulheres pioneiras da psicanálise, saiu no dia 1º de outubro o terceiro volume da obra completa da Sabina Spielrein, né? Sabina Spielrein, uma pioneira da psicanálise. A trilogia, então, obras completas, volume 1, volume 2, volume 3. E o volume 3 acabou de sair, né? Então, eu vou falar um pouquinho dele também, dele e dos outros volumes também, para vocês conhecerem. Então, estou apresentando o que são estes livros, né? E, lógico que com isso eu vou falar um pouco da Sabine Spielrein, né? Então, vamos lá. Qualquer coisa vocês me chamem, porque eu não estou vendo vocês, tá?
Então, o volume 3 ele traz o começo da escrita da Sabina Spielrein. Sabina Spielrein nasceu em Rostov-le-Don em 1885, fez todo um caminho pela Europa até voltar para Rostov-le-Don de novo, onde ela morreu em 1942. E esse começo da escrita da Sabina Spielrein são os 4 diários russos apresentados no primeiro capítulo. Diários que ela começou a escrever com 11 anos, né? O segundo capítulo é de autoria de Martina Bortignon, uma chilena especialista em arte, e que apresenta e analisa os desenhos feitos por Spielrein em sua internação na clínica Burghausen, né, que é onde ela foi se internar. Daqui a pouco eu falo que é quando ela teve uma crise e ficou lá de 1904 a 1905 por 9 meses, né? Esses desenhos estão nos diários russos, né, de 1904, quando ela estava na clínica. O terceiro capítulo é composto pelos 4 diários alemães. O quarto capítulo apresenta 3 momentos da correspondência de Sabina Spielrein. O primeiro é a correspondência entre ela e o Jung de 1904 a 1912. Essa correspondência, o Diário Alemão de 1909 a 1912, constroem a narrativa dessa relação triangular que tantos efeitos teria nos desdobramentos teóricos da psicanálise e na ruptura entre Freud e Jung e na separação entre Spielrein e Jung. O segundo momento é sua correspondência com Sigmund Freud, de 1909 a 1914. O terceiro momento é a correspondência entre Sabina Spielrein e Carl Gustav Jung, entre 1917 e 1919, que é um precioso documento sobre o final da relação entre Jung e Freud e as divergências entre eles, bem como a tentativa de Spielrein de reconciliá-los e também expor seu próprio pensamento. Um quinto capítulo, a partir das cartas trocadas, dá destaque às considerações desses personagens intelectuais, Spielrein, Freud e Jung, sobre o judaísmo e o antissemitismo. Por fim, o sexto capítulo apresenta as razões do esquecimento do pioneirismo de Sabina Spielrein por 60 anos. Com esse terceiro volume, conclui-se o projeto de publicação da obra pioneira de Sabina Spielrein e um enquadre dessa obra realizado por mim por meio da minha tese de doutorado, O Amor que Ousa Dizer Seu Nome, Sabina Spielrein, pioneira da psicanálise, que eu defendi em 2008, e do meu pós-doutorado, Sabina Spielrein e a Origem da Linguagem Infantil, de 1917, no Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A correspondência e os diários alemães confirmam o quanto a escrita de Sabine Spielrein foi efeito do fim de sua análise com Carl Gustav Jung, né? E o Freud interferiu na relação entre Jung e Sabina de uma forma que permitiu a ela transferir seu desejo erótico para a escrita da sua própria poesia, que foi a sua obra. Essa era a metáfora que ela adotava quando ela queria falar de seus encontros amorosos e de intercâmbio intelectual com Jung, como nós vemos na sua correspondência. Em seu último diário, ela dizia: fizemos poesia, né? Após sua análise, ela se tornou médica psicanalista, membro da Sociedade Psicanalítica de Viena e depois da Sociedade Psicanalítica de Moscou, pesquisadora e escritora de 1910 a 1931. Em meu trabalho de reflexão, a história de vida de Sabina Spielrein em seu percurso psíquico, emocional, profissional e social,
e as condições históricas, sociais, institucionais e culturais de seu tempo, que contribuíram para o esquecimento de sua obra e de sua importância para a psicanálise, proporcionaram a moldura daquilo que eu pretendo destacar, a importância da sua obra pioneira. Tornar-se autora, ser escritora da própria vida, implica uma transformação da pulsão e das marcas erógenas. Deixar de ser corpo objeto da escrita do pai para ser escritora da própria vida. A função abstrata do pai pode aparecer quando podemos escrever em nome próprio, assumindo a própria vida, ecoando a própria palavra internamente e para as gerações seguintes, possibilitando subjetivação, diferenciação e singularização. Esses primórdios de sua escrita apresentam o trajeto de Spilhan rumo à sua autonomia. O volume 1 dessas obras completas traz os 3 primeiros ensaios de Spilhan e uma carta. Nesse primeiro período, seu lugar de pioneira surgiu ao formular em um texto de 1911 sobre o conteúdo psicológico de um caso de esquizofrenia. Ela, por meio da análise do discurso de uma paciente esquizofrênica, ela mostra que seu conteúdo tinha um sentido afetivo e sexual, não era um discurso sem nexo. Com isso, tornava-se parte da psiquiatria nova, psiquiatria dinâmica influenciada pela psicanálise e que tinha em Eugen Bleuler seu principal expoente, que era o chefe de Burghausen, né? O segundo texto é A Destruição como Origem do Devir, de 1912. Como a Fátima falou, ela mostra a existência do componente destrutivo da pulsão sexual, afirmando, 9 anos antes de Freud, a existência de uma pulsão de morte que produzia dinamicamente a transformação, ou seja, o devir, e estaticamente o masoquismo primário, o gozo na dor. Tem um terceiro texto, A Sogra, de 1913, onde há uma formulação sobre o masculino, o feminino e a empatia materna. Acho que é um dos primeiros textos que aborda a empatia materna. E, finalmente, uma carta a Jung, de dezembro de 1917, onde ela apresenta uma metapsicologia psicanalítica própria, baseada principalmente em Freud. Ela apresenta para o Jung, né? Rompido com Freud. Né? Já o volume 2 dessas obras completas traz a contribuição pioneira de Sabina Spielrein no campo da origem da linguagem, do pensamento e da imagem corporal e visual, na constituição do processo de simbolização e no campo da psicanálise com crianças. São 31 escritos que completam a publicação em português da obra dela. A obra escrita e publicada de Sabina Spielrein, portanto, compõe-se de 34 textos conhecidos até agora, que foram todos traduzidos, junto com os diários e as cartas, por Renata Dias Monte. Eles são acompanhados de ensaios que situam o ambiente em que foram escritos, sua posição geográfica no trajeto de sua história pessoal e familiar, bem como da história das instituições psicanalíticas, educacionais e de saúde, nas quais ela trabalhou em Berlim, Lausanne, Genebra, Moscou e Rostov-on-Don, além de algo sobre a história política do período que abrange sua vida como psicanalista e médica, durante o qual escreveu. Ao final, são apresentadas reflexões sobre a contribuição pioneira de Sabina Spielrein. Quer dizer, Sabina Spielrein escreveu, acho que uns 15 artigos sobre criança, antes da Melanie Klein e da Ana Freud. Né? Assim como a Lu Andréa Solomeu também tem um tratamento e um escrito sobre criança, que é de 1916. A Eugênia Socônica também, que está no livro
das mulheres pioneiras, escreveu um artigo sobre uma neurose obsessiva infantil, genial, também anterior a Klein e Anna Freud. Bom, eu vou falar um pouco de 2 capítulos do volume 3. Dá tempo, Fátima? Dá sim, pode falar. Bom, como eu falei, no capítulo das cartas tem 3 narrativas, né? Na narrativa das cartas do primeiro período entre ela e Jung, e parte do diário dela, né, a gente vê como aparece todo o amor surgindo entre eles, né, o amor dela, né, dele também, mas ele vai agir de uma forma não muito legal com ela, né? E também na correspondência de 1917 a 1919, aí eu optei por publicar a integralidade dessa correspondência. Bom, o livro tem 616 páginas, eu não podia publicar a primeira parte na íntegra, né, porque não ia ficar inviável o volume. Então, eu escolhi essa de 1917 a 1919, porque é completamente inédita em português e eu acho uma correspondência importantíssima, porque é um material inédito para pensar a ruptura entre Jung e Freud, que tinha se dado 4 anos antes, né? E esse era o momento em que Jung estava emergindo de seu sofrimento fragmentador, da viagem às imagens de seu inconsciente e começando a elaborar seus novos conceitos psicológicos, em especial os de tipos psicológicos, que ele explica para Sabina Spielrein nessa correspondência. E a leitura dessas cartas de Spielrein de Jung, sugere que Sabina Spielrein continuou sua análise com Jung por meio delas. Curiosamente, parece que a época dessa correspondência intensa coincidiu com o lapso de tempo durante a guerra em que ficou indecisa quanto à carreira de psicanalista. Na verdade, ela se dizia cansada durante a guerra, né? E decidiu ser música, compositora e intérprete, realizando cirurgias médicas como ganha-pão a maior parte do tempo em Lausanne. Bom, nessas cartas a gente vê que a demanda de análise dela ao Jung, né, quer dizer, ela tinha terminado a análise dela lá em 1905, eles tiveram uma relação. O Jung, de um jeito muito torto, tenta. Bom, não vou poder entrar em detalhes aí, mas quando eu digo que ela começa a escrever como um direcionamento do desejo erótico para a escrita, né, sublimatoriamente, né, ela se afasta do Jung. Mas ela está na Suíça, o Jung está na Suíça, e eles têm essa correspondência, e sem se encontrarem, porque ela está em Lausanne e ele está em Zurique, né? E essa correspondência fala de 5 aspectos. Ela pretende se situar em relação à ruptura entre Freud e Jung. Ela pretende analisar e liquidar o seu complexo Siegfried. Esse complexo Siegfried era o desejo dela de ter um filho de Jung, seja real, seja simbólico, porque Siegfried era o personagem da ópera que eles iam assistir juntos e adoravam, o Anel de Libelungos, do Wagner, né? Porque ela diz que esse complexo Siegfried tinha aquecido e, segundo ela, quase a feito abortar da sua filha Renata, que por isso recebeu esse nome ao nascer, né? Ela quer um reconhecimento, ela casou-se, né, com o Pavel, que era um médico da cidade dela, de Rostov-le-Don, né? Eles vão para Berlim, eles têm a Renatinha
E aí começa a guerra, ele tem que voltar para a Rússia para ir para o fronte de batalha e ela fica na Suíça, né? Nessa correspondência, ela quer um reconhecimento de sua própria metapsicologia, da sua concepção de aparelho psíquico apoiada nas ideias de Freud, mas também incorporando ideias de Jung, mas, sobretudo, com questões únicas e singulares dela própria. Por isso, ela pede que o Jung devolva as cartas a ela, por serem importantes para o seu desenvolvimento pessoal e teórico. Ela quer entender também, em quarto lugar, o seu destino profissional e o seu conflito entre ser música e psicanalista. E, finalmente, mais uma vez, ela queria saber o que ela significara para o Jung. E aí, numa única carta, quase a última carta, o Jung escreve o que ela significou para ele, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o último capítulo, onde eu faço algumas reflexões sobre o esquecimento da obra de Sabina Spielrein. Então, a apresentação do pensamento de Sabina Spielrein nos 2 primeiros volumes deixa evidente um pensamento metapsicológico próprio, apoiado na metapsicologia freudiana da primeira tópica, mas indo além dela, antes do próprio Freud fazê-lo. É que nem fazendo um parêntese, esse texto da Emma Eckstein, que vocês encontram no livro das Mulheres Pioneiras, ele foi escrito em 1904, publicado, um ano antes de Freud mesmo publicar os 3 ensaios para uma teoria sexual, né? Bom, evidente remete a visível. De fato, todos os textos de Spielrein foram muito bem recebidos por Freud e publicados nas pioneiras revistas de psicanálise e psicologia quase imediatamente após sua escritura. Por que, então, a partir do seu retorno à antiga União Soviética, eles ficaram invisíveis, estando lá, mas não sendo mais vistos ou lidos, esquecidos progressivamente até a publicação da compilação de suas cartas e trechos de seu diário por Aldo Carotenuto em 1977? Então, no último capítulo, eu apresento algumas hipóteses. As problemáticas da política da teoria, da política institucional, nos 25 primeiros anos do movimento psicanalítico, a constituição do imaginário misógino no final do século XIX e início do XX, a problemática da bissexualidade em psicanálise, a política da guerra constituíram algumas forças político-histórico-culturais que atravessaram a corporeidade de Sabina Spielrein e que compõem uma nova camada de compreensão da repressão ou supressão que está na base do processo de marginalização histórica, após a análise do que, no plano do recalque fantasmático sexual, funcionou como um imã atrator. Então, no texto, nós analisamos os possíveis fantasmas pessoais de Spielrein, Freud e Jung. A política da teoria, abordada no primeiro volume, é retomada brevemente aqui quanto à oposição entre o paradigma da paranoia por parte de Freud, que escreveu o Schreber, né? E do paradigma da esquizofrenia por Jung, Bloyer e Spielrein. Freud não tem nenhum texto sobre a esquizofrenia, ao contrário de Jung, Bloyer e Spielrein, né? Também o fato de Sabina Spielrein ser russa e a política institucional apresentar uma oposição entre Ernest Jones e Freud em relação à formação da sociedade psicanalítica russa, enquanto oposição ao Freud do marxismo está presente. O Ernest Jones não queria que a sociedade psicanalítica russa fosse reconhecida e Freud queria. Freud acabou ganhando nisso. No segundo volume, nós abordamos a situação da psicanálise na União Soviética
na época de sua efervescência criativa até a morte de Lenin em 1924 e sua proibição quando Stalin chega ao poder. O fato de Sabina Spielrein ser russa e judia e a relação disso com as forças políticas históricas do stalinismo e do nazismo foram analisados no primeiro volume. O pacto secreto de não agressão entre Stalin e Hitler permite entender historicamente o engano de Spielrein em permanecer na União Soviética, o que impediu que ela e suas filhas escapassem do massacre nazista. Também os irmãos de Sabina Spielrein, altas eminências nos seus campos, né, foram assassinados nos expurgos stalinistas de 1937 e 1938, condenados como traidores e só foram reabilitados por Khrushchev em 1956. Sabina Spielrein e suas filhas morreram no Holocausto das Valas, na Ravina da Serpente, assassinadas pelos nazistas. Então, nesse terceiro volume, nós tratamos da análise de um quinto fator do esquecimento de Sabina Spielrein, o fato dela ser uma psicanalista mulher e a denegação do feminino na teoria psicanalítica até a década de 1920. O soterramento histórico e a supressão da obra das pioneiras da psicanálise, Margaret Hilfinger e Sabina Spielrein, as duas únicas mulheres a frequentarem as reuniões da Sociedade Psicanalítica de Viena em 1911, que tiveram, na época, uma recepção, no mínimo, torta ou neutralizante de seus textos, e o fato de a mulher ser apenas a justificação inicial da elaboração do mito do assassinato do pai primitivo e a centralidade que esse mito ocupa no corpo conceitual psicanalítico desde 1913, me levaram a refletir sobre o que era mulher no final do século XIX e início do século XX, né? Com todas as ressonâncias fantasmáticas das angústias masculinas, num tempo em que as mulheres apenas começavam a ter um estatuto de humanidade e cidadania, para além de seus lugares de esposas, mães e frequentadores de igreja, né? E as cortesãs e as prostitutas nem tinham sequer esse lugar social, né? Há uma relação entre a denegação do feminino na história da psicanálise e a construção da centralidade do complexo de castração, a misoginia do final do século XIX e o percurso tortuoso de inclusão da bissexualidade na teoria psicanalítica. O ano da ruptura com Adler também foi 1911, o que marcou muito o ambiente em que essas duas psicanalistas apresentaram seus trabalhos pioneiros, que colocavam a maternidade de forma nova e desmistificada. Bom, após as rupturas sucessivas com Adler, Steckel e Jung, e durante o processo de elaboração dessas rupturas, Freud escreve quase simultaneamente os artigos que se tornarão seu legado sobre a técnica da psicanálise, de 1912 a 1914, Totem e Tabu, em 1913, e logo após a história do movimento psicanalítico, em 1914. Essas três etapas quase simultâneas refundam propriamente o movimento institucional psicanalítico centralizado em Freud como a figura de pai fundador da psicanálise. Mas qual a função da centralidade do pai em psicanálise em relação a Freud centralizador, que mantém um corpus teórico, clínico, metodológico? Segundo Le Guin, ela decorre do próprio complexo paterno de Freud. O autor se debruça sobre a convicção inquebrantável de Freud na realidade da morte do pai original e a imutabilidade do tema, que foi elaborado em Totem e Tabu e foi retomado em vários escritos,
Psicologia das Massas e Análise do Eu, Futuro de uma Ilusão, Mal-Estar na Civilização, Moisés e o Monoteísmo, né? Quer dizer, até 1937, esse tema ele nunca abriu mão. Vai se tornando progressivamente uma certeza para o Freud. O conceito permanece intocado, imutável, indiferente ao tempo e aos remanejamentos metodológicos. Ao realismo histórico, a permanência do tema deve-se acrescentar a imutabilidade da própria cena. Trata-se da repetição de uma cena de descrição precisa, atores idênticos, desdobramento fatal. Tragédia pré-histórica decomposta em atos. A posse das mulheres pelo pai, a rejeição dos primogênitos e a escolha do caçula, o complô e a revolta dos irmãos, o assassinato do pai e sua devoração, a rivalidade fraterna, a elaboração das regras sociais e morais, a deificação do pai e a apoteose da comida totêmica. Leguei nota que nessa cena que vai permanecer imutável, né, nesses escritos todos do Freud que abordam a constituição social, não há verdadeiro papel feminino. A mulher só aparece como justificação inicial da ação. Então, junto com a centralidade do mito do assassinato do pai primordial no corpo conceitual psicanalítico, vem o fato da mulher ser apenas a justificação inicial da sua elaboração. E as mulheres, mesmo nos primórdios da psicanálise, eram retratadas, né, no todo fin de siècle, né, mas mesmo na correspondência entre Freud e Jung, quando aconteceu o caso da Sabina, antes do Jung se retratar, elas aparecem como perigosas criaturas da pulsão que destroem o mundo masculino da ordem do intelecto. Isso me levou, então, a refletir sobre o que era a mulher no final do século XIX, início do século XX, com todas as ressonâncias fantasmáticas das angústias masculinas, como eu já falei, né? Então, eu usei uma especialista em arte e literatura do fim do século, a Mireille Dautin-Orsini, que coloca em dúvida as afirmações de que, nessa época, reconheceu-se, enfim, uma sexualidade da mulher. Ela pergunta, qual a sexualidade? Há uma confusão entre misoginia e ginolatria num amálgama característico presente na cultura do final do século XIX. Então, foi num cenário de guerra entre Freud e Adler que aconteceram as conferências das duas primeiras psicanalistas mulheres aceitas na Sociedade Psicanalítica de Viena até 1911. A de Margaret Hilferding, As Bases do Amor Materno, em 11 de janeiro de 1911, entre as duas conferências de Adler, que levariam à explicitação das discordâncias do Freud e à sua saída da sociedade. A Margaret Hilferding saiu também, porque ela tinha sido trazida pelo Adler, né? Aliás, tinha sido trazida pelo... Agora esqueci o nome dele, mas ela ficou do lado do Adler, né? Na verdade, a conferência de Spielberg, então, se dá, é chamada da transformação, ela se dá em 29 de novembro de 1911, depois desse rolo todo, né, que tinha acontecido. Na verdade, Spielberg, por ser a segunda mulher, beneficiou-se de uma aceitação pacífica de seu nome, após a verdadeira batalha e as dificuldades encontradas pela doutora Hilferding para ser aceita como membro na Sociedade Psicanalítica de Viena, proposta feita pelo Paul Feder, estava escrito aqui, em 6 de abril de 1910. Houveram 4 reuniões até que os homens finalmente votassem, com 3 votos contra pela entrada da Margaret Hilferding, né? O que testemunha o menosprezo e os preconceitos com que a sociedade da época estigmatizava a mulher.
A emergência de Sabina Spielheim no movimento psicanalítico, como psicanalista e escritora teórica e clínica, se deu, então, no meio das primeiras rupturas, né, expulsões, Steckel e Jung. Ela preferiu não as viver em Viena. E após seu casamento em Rostock, né, com o Pavel, né, foi a Berlim. Mas lá também viveu a violenta difamação de Jung por Abraham. Veio a guerra e ela foi a Lausanne, afastando-se da psicanálise. Quando voltou, foi para revolucioná-la novamente em Genebra, com seus artigos sobre linguagem e pensamento, seu trabalho clínico com psicanálise, educação e neurologia, e depois em Moscou e Rostov como a mais preparada dos psicanalistas no curso Espaço de Florescimento da Psicanálise ali. Defendeu a psicanálise até o fim em território soviético, até que ela sequer, até se que a psicanálise sequer pudesse ser mencionada, então proibida, né, a partir de 1936. Depois, os piores totalitarismos de Stalin e Hitler liquidaram a ela e a sua família. E o volume termina inserindo Sabine Spielheim na primeira geração de psicanalistas mulheres, cujos trabalhos emergem numa nova historiografia da psicanálise que o passar dos anos pôde construir. Então, era isso que eu tinha para contar para vocês do, do volume 3 e do volume 1, volume 2, né? Vocês vejam que tinha material para burro, Aqui, né? ó, os 3 volumes. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Esse é o terceiro. O vermelhinho é o terceiro. Esse O é o laranja. terceiro. É inacreditável o que a Renata fez, gente. Não, realmente é inacreditável. Esses livros têm um valor assim que realmente eu não tenho palavras para descrever. São, desde que me surgiu a ideia, já são 40 anos. E acho que é inédito no mundo, né, Renata? Não tem. As obras reunidas dela com essa contextualização, com todo esse trabalho de análise teórica, não Não, existe, né, Renata? existem as obras completas dela em russo, que foi em Hum. 2008 a primeira vez publicada, em alemão, em 2003, e agora vai surgir por muita, como se diz, eu instiguei bastante o justo Michael Plaston, né? Ele está terminando de organizar uma primeira tradução da obra completa em inglês. Aí sim, ele vai contextualizar a moda dele também, né? Porque é um pesquisador de muitos anos já sobre a Sabina Spielmann, né, Fátima? Aham, é. Então, nesse sentido, é inédito por enquanto, que eu conheça, né? A gente fala daquilo que a gente conhece, vai saber se tem alguma lá em sueco, em Sim. chinês, Húngaro, né? húngaro, né? Não sei, né? Mas que a gente conhece, né? Assim, ter a obra reunida com todo o contexto, toda a história, né? E é uma vida linda que vale a pena ser lida, né? Com Ah, certeza. certamente. É, gente, agradeço muito, muito. Fiquei também encantada aqui, né? Só ouvindo e preciso adquirir os meus volumes da pioneira. Ah, Tem um tempinho aí de perguntas, como é que é? Tem então, uma pergunta no chat, Janaína. eu sei, eu pedi para. É que como já são 8h17. A não ser que a gente estenda até às 8h30. Então tem uma pergunta, cabe essa pergunta, uma única pergunta, tudo Ah, é a bem? Josefina? Sim.
Eu Oi? estava planejado das 19 às 20h30. Aham. Ah, desculpa. Então sou eu que não olhei. Então temos tempo sim. É que tava, eu acho que eu vi das 19 às 20. Enfim, fui eu que confundi. Então temos uma pergunta aqui no chat que eu vou ler aqui, Renata. Bom, muito interessante a fala de vocês. A pergunta é da Jennifer Zanella. Estou bem curiosa para a leitura dos materiais, mas queria saber, Renata, se no contato com a obra de Spielheim você se deparou com algum contato dela com a psicologia histórico-cultural de Vygotsky. Se há registros, de algum contato com Vygotsky, Luria, Leontiev ou outro autor da teoria. É sabido do impacto da psicanálise na psicologia histórico-cultural, mas pensado no tempo histórico, se houve algum diálogo, interlocução entre Sabina com a psicologia marxista. Ah, que ótima pergunta. Onde que ele está? A Jennifer, ela falou no chat aqui. A Jennifer. Ah, eu vi, eu li. Obrigada, Jennifer, pela sua pergunta, né? Sim, a Sabine Spielheim deu aula, né, no Instituto Psicanalítico. O Instituto Psicanalítico de Moscou foi o primeiro e único instituto de psicanálise estatal, porque o Lenin e o Trotsky bancavam a psicanálise nesse tempo pós-guerra, pós-revolução, pós uma seca monstruosa que trouxe uma fome imensa e muitas crianças órfãs. E eles queriam muito uma reunião de todos os saberes para formar o tal novo homem soviético, né? E para cuidar das crianças. Então, a Sabina Spielrein, ela foi uma eminência nesse ano que ela ficou em Moscou e depois em Rostov-le-Don. Ela era diretora do Jardim Psicanalítico Infantil, um jardim lá das crianças, né? A Casa Branca, né? E ela dava aula tanto na universidade como no Instituto Psicanalítico. E ela deu aula ao Vygotsky, e foi ela que trouxe os primeiros escritos do Piaget com ela e passou para o Vygotsky, né? E o Luria era um psicanalista fundador também, ele tinha vindo de. Agora fugiu o nome da cidade, eu não lembro se é Kiev ou Odessa, que ele tinha vindo para formar a Sociedade Psicanalítica de Moscou, e até 1927 ele era um psicanalista importante. Aí, por causa das controvérsias entre a psicanálise e o marxismo, a psicanálise, quando o Lenin morreu e o Stalin subiu ao poder, né? O Stalin condenou a psicanálise até conseguir proibi-la totalmente em 1936. Não podia falar Freud nem psicanálise, senão seria preso. E aí, o Luria, então, vai fazer medicina e se torna depois o neurologista famoso que a gente conhece. E Vygotsky lê a obra de Piaget e faz a crítica à obra de Piaget, fazendo a sua própria teoria do surgimento da linguagem e do pensamento na criança, crítico a Piaget, né? Mas o próprio Vygotsky morre de pneumonia em 1936, muito cedo, né? Tanto que Piaget vai para a União Soviética ainda, se não me engano, sob Stalin. Não, Stalin já tinha morrido. Ele foi, acho que, em 1953, bem perto da morte do Stalin. Mas ele fica sabendo do trabalho de Vygotsky, que até então ele não conhecia, né? Então, isso é o que eu tenho para te contar, né? Sobre a Sabine e o Vygotsky, né? É, e o Luria, né? Eram colegas.
É, ela tem Renata? uma pergunta aqui no chat, viu, Janaína? Sim, Tem uma sim. pergunta. É que eu tenho o Alexandre perguntando se ela também dialogava com a Vera Schmidt. Sim, então, o casal Schmidt, se Deus quiser, nós vamos fazer. Estou botando Deus no meio, hein, Fátima? Se a gente fizer um segundo volume, a gente vai achar alguma coisa da Vera Schmidt. A Vera Schmidt era ela e o marido dela, né? O Oscar Schmidt. Eles é que foram pedir para o Freud a fundação da Sociedade Psicanalítica de Moscou, em 1923, mas antes disso, o Oscar Schmidt é quem publicava a obra freudiana em russo, que a Sabina, enquanto estava na Suíça, contribuiu muito para que essa obra fosse publicada em russo, ainda antes dela ir para a Rússia. E a Vera Schmidt foi quem teve contato com a Tatiana Rosenthal, outra pioneira que a gente vai pôr no segundo volume, né? Vocês veem que eu estou picando a Fátima, né? Com certeza. E Vamos aí, fazer o segundo. a Tatiana Rosenthal era uma médica, né? Acho que ela era médica, né? Bom, ela trabalhava com Brechteré num instituto de psiconeurologia, acho que em São Petersburgo, e ela é que teve a ideia do lar das crianças, ou jardim psicanalítico infantil, e passou para Vera Schmidt, e a Vera Schmidt foi quem organizou, né? Foi quem centralizou e estava na diretoria, né, desse lado das crianças, e quando a Sabina Spielrein veio para a União Soviética, para Moscou, ela foi uma das diretoras, né, junto com o Moisés, desculpa, gente, fugiu o nome, outro pioneiro russo, né? A gente acha que vai lembrar, mas na minha idade às vezes foge. São muitos nomes. São muitos nomes, mas sim, a Vera Schmidt, ela é um personagem muito importante. E recentemente uma grande pesquisadora que é a Sabine Rischebacher, né? Que ela é uma alemã que mora na Suíça, me ajudou muito no meu trabalho. Todo o terceiro volume foi de material que eu encontrei no arquivo dela, né? E ela me cedeu. E ela recentemente descobriu que, ao contrário do que se imaginava, que a Vera Schmidt tinha morrido de pneumonia, ela morreu aprisionada pelo Stalin, né? É uma nova versão que se tem da mão. Todas as primeiras psicanalistas morreram tragicamente. Eram tempos históricos muito difíceis. Algumas se mataram, né? Outras morreram em campos de concentração, outras morreram nas masmorras stalinistas, né? Então é isso que eu tenho para falar da Vera Schmidt por enquanto. Ah, muito legal. Tem um dossiê que saiu na Discurso, na revista da Filosofia da USP, um dossiê de psicanálise, né? Que tem um texto sobre a psicanálise na Rússia, que é de autoria de uma professora aqui da UFSCar, da psicologia da UFSCar, que é a Georgina Maniakas, né? Então. Pena, porque eu gostaria de conhecer, eu vi, Janaína, porque no volume 2 eu tenho um capítulo que é a psicanálise na União Soviética, desde antes do começo do século XIX até 1980 e pouco. Não, eu acho que é mais curto esse período, né, do que eu me lembre, mas eu te passo sim, com certeza, Renata. E passo para. Ele está disponível, eu só preciso lembrar qual ano que dá discurso Tá que é, ótimo, mas eu né? gostaria muito de conhecer. Mas Ah, eu fiz uma pesquisa bem profunda, né,
na questão da, da psicanálise na União Soviética, né? Da psicanálise na Rússia, antes da União Soviética, Aham. durante a União Soviética, como aos poucos ela vai sendo desrecalcada, mas sem o nome de psicanálise, sem o nome de inconsciente. Mas como o inconsciente vai sendo apropriado sem chamar propriamente nenhum dos mecanismos psicanalíticos, e depois, como aos poucos, no final dos anos 70, tem um grande congresso, né, pouco antes da Glasnost, né, do Gorbachev, tem um grande congresso de psicanálise, onde, por incrível que pareça, vão várias pessoas, é um congresso de psicologia, né, mas onde eles, pela primeira vez, convidam o Erich Fromm e o Lacan, as Nossa, grandes estrelas dos anos 70 lá na União Soviética, no finalzinho da União Soviética. E depois da queda do regime, né, com o Gorbachev, aí é muito interessante como os psicanalistas vão ressurgindo e vão fazendo uma análise muito precisa politicamente dos tempos do Stalin. E aí é muito duro tá. o que se passou nos tempos do Stalin. E Né? isso tá no segundo volume. Está no segundo volume. Está no segundo volume. E o Combinado. segundo volume é mais da época de Berlim, Lausanne e Moscou e Rostov-le-Don. São os escritos sobre criança. Né? Não é só sobre criança, ela é uma teórica super inventiva. Ela é a primeira a falar de que o pensamento nasce enraizado no corpo, nas imagens sinestésicas do corpo, né, Fátima? As imagens sinestésicas e visuais, né? Esse texto de 1922 é inacreditável, né, Renata? Da Sabina. E que continua com o texto desenhos de olhos abertos e fechados nas crianças, onde ela Maravilhoso. Gente, não tem recorre. noção. A Sabina Spielmann realmente, assim, das mulheres, eu acho que é ela que mais se destaca, porque ela tem uma metapsicologia própria, a profundidade do pensamento dela, E muitas soluções clínicas, né? sim, Ela tem um texto sobre a palestra do Dr. Skalkowski, que por isso eu fiz toda essa pesquisa da psicanálise, que é o único texto em russo dela. E ela adapta a psicanálise usando Ferenczi, junto com Freud, vai criar, dentro das, das restrições que o Estado colocava, ela vai criar uma espécie de psicanálise breve, né? É genial, Muito é bem. genial. não, realmente é genial. Tem um comentário aqui do Alexandre, podia só ler, né? E encerrar, tá na hora, né, Janaína? Sim, sim. Então, aqui, ó, bom, o que o Alexandre lembrou também é que das grandes psicanalistas brasileiras, como ela é Helena Bessermann, que enfrentou Amilcar Lobo, nas psicanalistas negras, como a Neuza Santos Souza, Lélia Gonzalez, bom, sem falar, né, justamente na nossa Virginia pioneira, Bic. a Virginia. Virginia Bicudo, Mas deixa eu falar uma coisa só para o Alexandre, então, que no capítulo sobre o nazismo e o antissemitismo e o judaísmo, né? Onde eu trabalho o antissemitismo do Jung, tem uma parte que eu justamente trabalho com um livro da Helena Bessermann Viana, mostrando como que o Almir Lobo foi o paciente do Leon Cabernet, que, por sua vez, foi paciente do Kempfer, e o Kempfer havia sido um psicanalista nazista, né, que foi mandado pelo Jones para fundar a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Então, como essa marca do nazismo atravessou as análises, né, dando no Amilcar Lobo, né?
esse psicanalista que assistia como médico às torturas, né? E lógico, as psicanalistas brasileiras é um capítulo à parte, né, gente? A minha aluna aqui, a Amanda, está estudando a Neuza, né, Amanda? Ela vai produzir bastante coisa bem importante. Ótimo, ótimo, é isso aí. Tem muita coisa, gente, no Brasil tem muita coisa para pesquisar. A gente está trazendo essas no sentido de digamos, tirar o apagamento, né? Mas tem muita coisa para a gente fazer dos apagamentos das mulheres. E tem uma coisa que, enfim, não consigo também não lembrar, é dos apagamentos dos homens também, né? Desses Sim, pioneiros da psicanálise. Eu sei que a gente está, né, num grupo grande de mulheres aqui, mas a centralidade do Freud era tão grande que ele ia apagando, daí eu acho que não importava que gênero, né? Com certeza, tem muitos homens muito importantes também que ficaram completamente desconhecidos, né? acho que tem o caso recente do Ferenc, né, que era considerado tendo morrido louco, que é uma mentira monstruosa. E tem uma obra que foi seguindo para a passo a do Freud, que então hoje não dá mais para ler Freud só o Freud. Tem que ler Freud em diálogo com os seus contemporâneos, né? Sim, A sim. grande questão foi a única obra historiográfica que existia até os anos 50 era do Ernest Jones, A Vida e Obra de Sigmund Freud. E isso era tido como uma referência única. A partir do momento que a IPA não foi mais a instituição única, aí se começou a ter outros grupos psicanalíticos e começou a se buscar uma história não centralizada num único volume da vida e obra de Sigmund Freud do Ernest Jones, né? Que era um cara bem complicado. Sim. Gente, só para fazer propaganda dos homens esquecidos da Artes e Ecos, Otto Gross, Abram e Ernst Simmel. Esse aqui, gente, é maravilhoso. Esse é bem desconhecido, é muito tem muitos homens realmente. Sim, Aproveitar. muito. Muito. É que não dá para. A gente não dá para falar tudo, e aí a Alexandre está falando alguma coisa do Ferenczi, né? Ferenczi sofreu décadas de ostracismo, a história de Reich no movimento psicanalítico foi apagada, embora o Diniz com e Plon e Danto tenham ajudado a resgatar, com certeza, né? Muito Bom, obrigada, viu, gente, pela escuta. Obrigada, Renata a e gente que te Janaína. agradece, Renata. A gente que agradece a Renata, a Fátima, pelo trabalho incrível, né? Que não só escuta, mas também a leitura que a gente pode ter justamente dessas mulheres através desses livros todos que foram mencionados aqui hoje, tá bom? Gente, boa Boa noite. noite, muito A gente obrigada. Boa encerra. noite, Valeu, gente. Até obrigado. amanhã. Obrigado, Obrigada, Fátima. Obrigado, Renata. pessoal. Valeu. Obrigado. Boa 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 noite. noite. Tchau. noite.